Fala galera, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando, galera, sobre as funções split, substring, regex replace, to date format, date diff e routes, months between. Galera, basicamente hoje eu vou estar trabalhando somente com datas, tá? É bastante interessante saber como trabalhar com datas porque geralmente se manipula muito, né? É muito usado as contas de datas, né? Enfim, as diferenças, né? Atualizações. Então é sempre legal estar sabendo quais funções, né? Dá para trabalhar com datas, enfim. Então, como anteriormente, né? Nos outros vídeos eu sempre falo para a galera sempre estar anotando, né? Fazendo as conferências, olhando o slide, enfim. Vou deixar para vocês escreverem aqui, né? Essa parte de import, aí tem a parte do Spark, aí tem a parte dos dados, né? E o data frame final, vocês pausem, né? Anotem. E o data frame final é esse aqui, ó. Então, galera, o que acontece? Código, nome, sobrenome, município, estado e data. Bom, primeiramente, como nós vamos trabalhar somente com datas, então nós podemos usar, para a gente trabalhar com datas, nós basicamente, tá, galera? Sempre se utiliza essas três funções, ó. Que no caso é split e a substring. Por quê? Com o split, eu acho que como eu já tinha falado em outro vídeo, mas caso eu não tenha falado, o que acontece? O split, galera, ele é um delimitador. Ele é como se fosse a substring, só que você consegue utilizar ele como um delimitador. Por exemplo, ó, reparem, vamos supor que eu queira pegar, sei lá, somente o ano aqui, ó. E aí o que acontece? Um delimitador é um caractere especial. Então o que que tem de caractere especial aqui? Tem isso aqui, ó, o traço. Então, o split é o seguinte: qualquer valor que você quiser trabalhar que tenha um delimitador especial e você queira separar ele, por exemplo, eu quero pegar, vamos supor que aqui tem um traço. O que que eu quero pegar depois do traço? Aí você consegue usar o split. O que que eu quero pegar antes do traço? Você consegue usar o split. A mesma coisa aqui. O que que eu quero pegar depois desse traço aqui? E depois desse traço aqui, o que que eu quero pegar? Então, mais ou menos o split funciona assim, galera. Aí existe a função substring, que é mais ou menos a mesma coisa, e aí eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Por exemplo, aqui usando a função split, eu quero criar uma coluna chamada ano, que eu já criei essa coluna aqui, ó. E aí, qual que é a minha referência? A minha referência é essa coluna aqui, data de nascimento. Porque eu quero pegar somente esse último elemento aqui, ó, dessa coluna, certo? Então, o que que eu vou fazer? Usando a função split, galera, aqui eu pego o meu data frame, eu deixei até comentado aqui, né? Porque existem três maneiras de fazer isso, de criar essa coluna. Então, eu pego meu data frame usando split, né? Eu pego meu data frame, vou até descomentar aqui para ficar melhor de enxergar. Eu pego meu data frame e aí eu crio essa coluna ano. E aqui com o split, o que que o split me faz? Primeiro eu tenho que chamar o split, eu tenho que falar qual coluna eu quero pegar. Beleza, chamei o split e peguei a coluna que eu quero pegar os dados. Aí eu falo para o split qual que é o delimitador que eu quero pegar, que separa ó, cada dado que eu quero pegar, no caso, né? Então é o traço aqui, nesse caso aqui é o traço que separa esse argumento aqui, o traço separa esse argumento aqui e o traço separa esse argumento aqui. Então o split, galera, ele é muito usado para datas, né? Se você quiser pegar alguma coisa da data, dia, mês, ano, enfim. E aí o que acontece? Beleza. Peguei o split, peguei a coluna que eu quero e falei qual que é o caractere especial que eu estou separando. E aí o que acontece? Eu uso essa função aqui, ó, getItem, posição 2. O que acontece, galera? Quando eu uso um delimitador, ou um caractere especial, é, o split ele meio que separa os elementos em posições. Então tenho a primeira posição, que é sempre zero, né? A primeira posição, zero, um e 2. Então, get item, por exemplo, eu quero pegar só o ano. Então, eu vou pegar a posição 2, que é todo esse elemento aqui, ó. Então, eu vou falar get item e a posição que eu quero pegar. Aí, ele vai pegar somente o ano. Então, beleza. Com o split é assim que funciona, galera. Vocês falam, usam o split, falam qual a coluna que vocês querem, falam qual é o delimitador que vocês estão usando, né? Qual é o caractere especial que separa os dados e fala qual é a posição que você quer pegar.
No caso, a segunda posição é esses 4 últimos dígitos aqui, ó. Porque sempre conta em zero as posições, né? Então a primeira posição é zero, a segunda posição é um e a terceira posição é 2, que foi justamente a que eu peguei. Agora deixa eu comentar de novo aqui para não confundir, né? Então, com o substring, galera, é basicamente a mesma coisa que o split. Só que o que acontece? A substring, você fala a posição que você quer pegar o elemento. Por exemplo, aqui eu quero pegar o ano. Aqui eu falo qual é a posição que eu quero pegar e quantos elementos eu quero pegar. Então tem gente que prefere até usar o substring, mas eu acho legal usar um delimitador, na minha opinião. Porque aqui, beleza, eu quero pegar o que, que a substring faz. Ó, eu quero criar a coluna ano, e aí a substring ela quer pegar dessa coluna data nascimento a sétima posição e 4 elementos. Então, ou seja, eu tenho que contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, chegou na sétima posição, pega 4 elementos, que é justamente o que ele fala aqui, ó. Aí ele me traz aqui na coluna ano aquilo que eu quero. Isso fazendo com o substring. Agora, usando o toDate, galera, o toDate basicamente você usa dois processos. O que acontece? Essa coluna data nascimento, ela está em formato string. Quando eu criei ela, eu criei em formato string. Então, primeiro, eu crio a coluna ano, né, normal. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa coluna em string em uma data. E aí, essa função toDate, ela transforma essa coluna toda em string para a data, no formato tipo date. E aí eu tenho que usar esse padrão aqui, ó, que é o padrão que está a minha data, né, no caso, que é dia, mês e ano. Beleza, transformou para data. Depois de transformar para data, aí lembra aquela função que eu já falei para vocês que é o date format? O que é o date format? É o formato que você quer que apareça a data. No caso, eu quero que só apareça o ano. Então, dentro da própria coluna que eu já criei ano, eu vou chamar ela de novo, né, para substituir os valores que tem lá. Ele é um toDate, certo? Só que eu quero que transforma para date format. E aí, essa coluna ano que eu criei aqui, ó, eu quero que somente apareça o ano. Eu não quero o mês e o dia, eu quero que somente apareça o ano. Então você tem essa possibilidade, galera, de trabalhar com datas. Pausem o vídeo, olhem bem, façam resumos e coloquem a mão no código. Com datas, galera, dá para basicamente vocês trabalhar com essas três funções. Não só falando de datas, mas é bem interessante usar datas com essas funções aqui. Tem uma outra maneira que eu vou mostrar abaixo. Você pode trabalhar com datas. Ó, por exemplo, aqui. Isso foi só para criar o ano, tá, galera? Agora eu vou fazer a mesma explicação aqui em cima, só que para mês. Então, eu quero criar uma coluna mês. Opa, criei. Criei uma coluna mês e aí o que que acontece? Eu vou usar o split, o substring e o toDate. Mesma coisa acima, só que eu quero pegar somente o mês. Então vamos lá, usando o split, eu vou criar a coluna mês e aí eu vou usar o split e vou falar qual coluna que eu quero pegar, que é essa aqui, certo? Então, eu falo qual que é o meu caractere especial que separa os dados, né? E aí o mês a posição é 0, 1. Então eu quero pegar a posição 1, para ele pegar somente o mês, certo? Com o substring é a mesma pegada. Ah, eu quero pegar somente o mês. Então vamos contar qual posição ele está. Posição 1, 2, 3, 4. Opa, começa a partir da 4. Quantos itens eu quero pegar? 2. Então, 4 e 2. Então eu crio minha coluna mês, certo? E aqui por final com o toDate, mesma coisa acima, né, que eu expliquei. Crio a coluna mês, transformo para data, né? Falo qual é o formato que está a minha data. E aí aqui eu arrumo novamente, pegando o date format e falando só o que eu quero. No caso eu quero só o mês. E é isso, galera. Aqui, mesmo esquema acima, né? É bom para vocês treinar, viu, galera? Eu sei que algumas pessoas já viram, já entenderam o vídeo, mas é bom para treinar. Mesmo esquema, eu quero pegar somente o dia. Crio a coluna dia, né? E aí faço a mesma utilização. Posso pegar tanto com split, como substring, como toDate. Então, com split, eu crio a coluna dia, pego o split, a coluna que eu quero pegar com o split, falo qual é o caractere especial, né, que separa os dados, pego a posição, posição 0, né, que é somente os dias. Com o substring, como é que eu faço? Opa, primeira posição aqui, quantos números você quer pegar?
dois números. Então, ele vai trazer aqui para mim dois números. Count o date, mesmo esquema. Pega a coluna dia, transforma para data, porque está no formato string, né? Transforma para data, falo como está a minha data. E aqui eu uso o date format para falar somente o que eu quero pegar, que no caso somente os dias. Então é isso, galera. E aqui eu fiz um outro esqueminha. O que que eu fiz? Usando a função reject replace, que eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou retornar aqui, é muito utilizada para datas também, galera. Por quê? Vamos supor que você não queira esse tracinho aqui, ó, você queira colocar aquela barra. O que que você vai fazer? Você vai criar uma coluna de novo, data de nascimento, que no caso é a mesma, só vai substituir os valores. Aqui já está com barra, tá vendo? Mas estava com tracinho. Como é que eu fiz isso? Você chama a função reject replace e aí você fala qual é a coluna que você quer pegar, a data de nascimento. Tá vendo essa contrabarra aqui? Significa o quê? Tudo que tiver esse caractere aqui, ó, é isso que significa essa contrabarra. Tudo que tiver esse caractere, troca por esse, entendeu? A função reject replace basicamente é isso. Você seleciona a coluna que você quer mudar, pega aquilo que você quer mudar e joga aquilo que você quer transformar. Entenderam? Então, trabalhando com reject replace aqui. E aí aqui, galera, essa parte é bem legal, porque aqui eu trabalho com datas, mas eu trabalho com comparação. Por exemplo, da data tal até a data tal, quantos dias passou, quantos meses, quantos anos. Então tem essas funções específicas aqui, galera. Tem várias formas de fazer, mas geralmente essas funções aqui são bem legais de usarem quando você quer comparar intervalos de datas, né? O dateDiff você compara intervalos de dias. Já esse round in months between você compara intervalo de mês e ano, certo? Quantos meses se passaram, quantos anos se passaram, enfim. Vamos criar aqui outro data frame, né? Vamos criar para usar essas funções aqui. Então criei aqui outro data frame. Opa, criei, beleza. Tá vendo que formou essas datas aqui, ó? Então criei essas datas aleatórias. Aqui o que que eu peço? Eu crio uma coluna contendo a data atual e crio outra coluna contendo a quantidade de dias de diferença da data atual. Ou seja, eu tenho essa data atual aqui, certo? Aqui eu tenho o meu date. Vamos lá, o que que ele quer? Ele quer que crie uma coluna chamada dias corridos que conte a diferença dessa data atual para esse date. Ou seja, ele vai pegar aqui a diferença da data atual pelo date. Aí, como é que eu faço isso? Ó, eu crio aqui o meu data frame, eu peguei o meu data frame que eu acabei de criar, e aí eu vou criar a coluna data atual, e aí o que eu quero fazer aqui? Ó, pega a data atual do sistema, usando a current date, que é essa função aqui, e aí o que acontece? Você vai criar uma coluna nova chamada dias corridos, certo? E aí o que acontece? Você vai usar o dateDiff, que é uma função que ela compara somente dias. Então o que acontece? Quando você chama a data atual do sistema, tem lá dia, mês e ano. Quando você chama essa função aqui dateDiff, automaticamente dentro dessa data atual ele pega somente os dias. É automático isso aí, galera. É automático. Então aqui, basicamente, o que que você vai fazer? Quando você usa o dateDiff, é... tá, voltou aqui o raciocínio. Vamos lá, vamos voltar ao começo. Aqui eu criei uma coluna, né, data atual, porque ele pediu para criar essa coluna. Só tinha essa coluna aqui e essa coluna. Então ele pediu aqui no exercício para criar essa coluna e pediu para criar essa. O que que é essa coluna aqui? Essa aqui é a data atual do sistema. Usando essa função aqui, currentDate, ele pega a data atual do sistema. Já para criar essa coluna aqui, ó, o que que foi feito? Eu pego a diferença dessa data aqui com essa. Da data aqui, atual de hoje, menos essa data aqui, dá quantos dias? Quantos dias se passaram, entendeu? Aí eu consigo formar essa coluna aqui. Então vamos lá. Como que funciona o código aqui? Criei primeiramente a coluna data atual com a data atual, a função da data atual.
Segundo, eu criei aqui essa coluna dias corridos. E aí o que eu fiz? Essa função dateDiff, ela automaticamente, tá galera? É automaticamente isso aqui. É por debaixo dos panos. Ela pega os dias da data atual, somente os dias, e aí ela faz a diferença com a minha coluna date somente dos dias. Só para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, a coluna date, os dias delas é 28, porque por padrão aqui tá como ano, mês e dia. Então, da coluna date, os dias é aqui, é esses últimos aqui, ó. E da coluna data atual, que é essa daqui, os dias são esses aqui, ó. Então, o que que ele faz basicamente? Ele pega, ele pega esse ano aqui, esse ano, mês e dia, essa função aqui, dateDiff, ele pega ano, mês e dia e faz uma diferença com essa data aqui, ó. E aí ele traz para mim somente os dias que passaram. Então dessa data aqui menos essa data passou esses dias aqui. Ele faz isso meio que por debaixo dos panos. É bem para facilitar mesmo, galera, esse uso aqui da dateDiff. Ao invés de vocês ficar criando, separando dias, né, ficar contando horas, enfim, meio que ele já faz isso automático. Então é bem interessante usar, galera. E aí o que acontece? Tem a função dateDiff, que ele faz a diferença de dias, ele acha aqui os dias, comparando duas datas, né? E aí tem essa função aqui, ó, que agora ele vai comparar os meses. E aí como é que eu faço para comparar os meses que passou entre essa data e essa data aqui? Como que eu faço? Eu crio uma coluna meses corrido, que foi o que pediu aqui, ó. E aí, para eu calcular quantos meses se passaram entre essa data aqui e entre essa data aqui, eu vou usar o round months between. Então o que acontece? Eu crio a coluna meses corridos, que é essa daqui, beleza. E aí quando eu uso o round months between, o que ele pede aqui? Ele pede a data atual e a data do date. Ou seja, ele faz a diferença desta data aqui com essa. Entendeu, galera? Aqui eu poderia muito bem, agora que eu fui perceber, ao invés de utilizar essa função aqui, eu poderia muito bem usar essa coluna aqui, né? Porque basicamente ela já está no padrão do current date. Mas é bom deixar assim mesmo, porque esse aqui de repente é uma string, enfim, tem que transformar, então é bom deixar assim mesmo. Então, galera, esse round months between, ele pega a diferença entre duas datas, só que ele traz o resultado em meses, tá? Ele traz o resultado em meses. Aí aqui tem um detalhe importante que assim, quando fala-se de round, significa arredondar. Aqui eu coloquei zero porque eu não quero arredondar. Se eu não tivesse colocado zero, ou tivesse colocado um, 2, enfim, ele iria arredondando. Por exemplo, em vez de ser um número fechado, 40, aqui seria 40, não sei quanto, não sei, sabe, ponto decimal. Aqui seria 27, não sei quanto, aqui seria 14, não sei quanto. Só como eu não quero arredondar, então essa diferença, né, entre meses, entre datas que traz os meses, então uso o zero, entendeu? O zero é que significa que eu não quero arredondar. Então eu consigo fazer isso aqui para achar os meses. E aí para achar os anos, a diferença entre anos que se passaram dessa data a essa data, é basicamente a mesma coisa que acima, tá vendo? Ó? Cria a coluna anos corridos, só que a diferença é o seguinte, eu jogo essa sintaxe aqui, ó, a mais. Que, o que significa isso? Que ele vai pegar a diferença dessa data aqui com essa, usando essa função aqui, certo? Então eu coloco current date, que é essa data aqui, menos essa data aqui, certo? Que é o que ele está fazendo. Só que ele vai comparar com 12 meses, que no caso significa um ano. E aqui mesmo esquema, eu quero arredondar? Não, então deixa o zero. Se eu quisesse arredondar, se eu colocar um aqui, ele dá 3, não sei quanto, enfim. É isso, galera. Falando sobre datas. Aí aqui eu fiz tudo num lugar só, para vocês entenderem melhor.
porque acima eu fiz separado, mas só para vocês entenderem melhor agora de vez. Então aqui, basicamente o que eu fiz acima, eu estou fazendo aqui tudo num lugar só. Então aqui eu vou criar uma coluna dias corridos, né? E aí eu vou comparar duas datas. Essa data atual com a current date, né? Que é essa data atual, menos essa coluna date. Então através do date diff ele vai trazer os dias corridos. É automático, por debaixo dos panos ele faz. Aqui os meses corridos, ele vai fazer o que? Ele vai usar o round monthly tree, vai pegar a data atual e vai comparar com essa data aqui. Aí ele vai trazer o resultado em meses, tá, galera? E aí, como eu não quero arredondar, é só deixar o zero aqui que ele não arredonda. Ele deixa como 40 fechado, ao invés de ficar 40,1, enfim. E aqui para os anos a mesma coisa, tá? É a mesma coisa do mês, só que a diferença é que eu tenho que usar essa sintaxe a mais aqui, ó. Tem que colocar lit, os meses, né, que são 12, que compara um ano, e aqui o zero para não arredondar. Então, galera, dá uma pausa nos vídeos, volta, estudam de novo, façam alguns resumos, que é bem interessante essas funções para trabalhar com data. Facilita muito a vida e a otimização no dia a dia. Tá bom, galera? Fica com Deus. Vamos para o próximo vídeo.